Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem? Espero que estejam na mais pura paz. Pessoal, trago hoje para vocês a história das 10 pragas no Egito, onde Deus botou o homem mais poderoso daquela época no seu devido lugar. Mas antes, vão aí no botão de inscreva-se e se inscrevam no canal. Deixem um like e ativem o sininho, porque assim toda vez que postarmos um vídeo novo, vocês serão notificados. Amém? Mas agora, preste bem atenção, como Deus age com os arrogantes. Venham comigo. Na antiga terra do Egito, os israelitas foram escravizados sob o governo opressivo do faraó. Seus gritos de libertação alcançaram os céus, levando o Senhor a agir. Ele escolheu Moisés, um pastor outrora exilado, e seu irmão Arão para entregar uma mensagem de liberdade ao faraó. Moisés e Arão aproximaram-se do faraó em seu grande palácio com um tom de autoridade divina. Moisés declarou: "Isso é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Deixe meu povo ir, para que eles possam realizar um festival para mim no deserto." Os olhos do faraó se estreitaram em desafio enquanto ele respondia: "Quem é o Senhor, para que eu deva obedecê-lo e deixar Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir." O desprezo do faraó preparou o cenário para um confronto dramático entre a vontade divina e a teimosia humana. O Senhor decidiu demonstrar seu poder através de uma série de pragas, cada uma mais severa que a anterior. A primeira praga atingiu a força vital do Egito, o Nilo. O Senhor instruiu Moisés: "Diga a Arão, pegue seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre os riachos e canais, sobre as lagoas e todos os seus reservatórios." Enquanto Arão seguia as instruções, a água do Nilo se transformou em sangue. O outrora vital rio tornou-se uma bagunça fedorenta e intragável. Os peixes morreram e a terra sofreu. Então os mágicos do faraó, habilidosos em sua própria feitiçaria, tentaram replicar esse milagre. Eles conseguiram transformar um pouco de água em sangue, o que só serviu para demonstrar suas limitações, em vez de oferecer alívio real. Mesmo assim, o faraó permaneceu impassível. "Não vou deixá-los ir", afirmou desafiadoramente, seu coração endurecido contra os sinais divinos diante dele. A segunda praga do Senhor foi o enxame de sapos. "Os sapos virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais", o Senhor avisou a Moisés. Sapos apareceram em números esmagadores, enchendo as camas, as casas e até mesmo o palácio do faraó. A invasão foi tão severa que o faraó convocou Moisés e Arão em desespero, implorando: "Peça ao Senhor que tire os sapos de mim e do meu povo, e eu deixarei seu povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor." Moisés concordou em orar, e os sapos desapareceram, deixando montes de sapos mortos por toda parte. Apesar dos sinais claros da intervenção divina, a determinação do faraó endureceu mais uma vez. Os mágicos da corte do faraó tentaram replicar a invasão dos sapos, mas seus esforços apenas aumentaram a infestação, mostrando sua incapacidade de resolver o problema. Mesmo com essa pressão adicional, a teimosia do faraó prevaleceu. A terceira praga foi uma infestação de piolhos. O Senhor instruiu Moisés a dizer a Arão para esticar seu cajado e bater no pó do chão. Assim que Arão fez isso, a poeira se transformou em piolhos, infestando pessoas e animais. Os mágicos, oprimidos e incapazes de replicar essa praga, disseram ao faraó: "Este é o dedo de Deus." Apesar dessa admissão de poder divino, o coração do faraó permaneceu endurecido e inflexível. A quarta praga foi o enxame de moscas. O Senhor avisou a Moisés: "Trarei moscas para o seu país amanhã." As moscas invadiram todas as partes do Egito, mas pouparam a terra de Gósen, onde os israelitas viviam. Vendo essa distinção, o faraó ofereceu um novo compromisso: "Vá sacrificar ao seu senhor na terra." Moisés explicou que sacrificar no Egito seria inaceitável para os egípcios e poderia incitar violência. O faraó concordou em deixar os israelitas irem, se as moscas fossem removidas. Moisés orou e as moscas desapareceram. No entanto, o coração do faraó endureceu mais uma vez, e ele se recusou a deixar os israelitas partirem. Os mágicos do faraó, que não conseguiram replicar a remoção das moscas, nem resolver os problemas contínuos, testemunharam o poder divino em ação, mas a resistência do faraó continuou. A quinta praga atingiu o gado do Egito. "A mão do Senhor trará uma praga terrível sobre o seu gado no campo, sobre os seus cavalos, burros e camelos, sobre o seu gado, ovelhas e cabras", declarou o Senhor. "Todo o gado egípcio pereceu, mas os animais israelitas permaneceram intactos." Mesmo ferido ao ver esse sinal claro, o faraó recusou-se a ceder. Seu coração permaneceu teimoso, rejeitando a mensagem divina.
A sexta praga foram furúnculos dolorosos. Pegue um punhado de fuligem de uma fornalha, disse o Senhor a Moisés, e jogue-a no ar na presença do faraó. Enquanto a fuligem se espalhava, transformava-se em furúnculos purulentos que afligiam pessoas e animais. Os mágicos, incapazes de ficar de pé devido aos próprios furúnculos, ficaram incapacitados e não puderam confrontar Moisés. Mesmo com seus conselheiros incapazes de atuar, o coração do faraó permaneceu endurecido. A sétima praga foi uma tempestade devastadora de granizo. Enviarei toda a força das minhas pragas contra você, seus oficiais e seu povo, para que você saiba que não houve ninguém como eu em toda a terra, declarou o Senhor. Granizo e fogo choveu, destruindo plantações e árvores em todo o Egito. O faraó, testemunhando a destruição, admitiu seu pecado e buscou alívio. Eu pequei. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios, confessou. Moisés orou e a tempestade cessou. No entanto, o coração do faraó endureceu mais uma vez, e ele recusou-se a deixar os israelitas irem. A oitava praga trouxe gafanhotos. Eu trarei gafanhotos para o seu país amanhã, anunciou o Senhor. Os gafanhotos devoraram todas as plantas verdes que sobreviveram ao granizo. O faraó, oprimido pela devastação, admitiu: pequei contra o Senhor seu Deus e contra você. Ele prometeu deixar os israelitas irem se os gafanhotos fossem removidos. Moisés orou e os gafanhotos desapareceram. Mais uma vez o coração do faraó endureceu e ele quebrou sua promessa. Então, a nona praga foi uma praga de trevas que podia ser sentida. Estenda sua mão em direção ao céu para que as trevas se espalhem sobre o Egito, disse o Senhor. Uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias, enquanto os israelitas tinham luz em suas casas. O faraó convocou Moisés e disse: vá, adore ao Senhor. Até mesmo suas mulheres e crianças podem ir com você. Apenas deixe seus rebanhos e manadas para trás. Mas os israelitas precisavam de seu gado para os sacrifícios. O coração do faraó permaneceu obstinado, e ele expulsou Moisés, mantendo sua teimosia inflexível. A praga final e mais devastadora foi a morte dos primogênitos. Por volta da meia-noite passarei pelo Egito, e todo filho primogênito no Egito morrerá, declarou o Senhor. Os israelitas foram instruídos a marcar os batentes das portas com o sangue de cordeiro para proteger suas famílias. À meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito, matando todos os primogênitos. Os gritos de tristeza que se seguiram foram intensos e comoventes. No meio dessa devastação, o faraó convocou Moisés e Arão durante a noite e disse: deixe meu povo. Você e os israelitas vão adorar o Senhor como pediram. Ele exigiu que os israelitas estivessem prontos para partir, reunindo seus pães ázimos e seus tesouros dados a eles pelos egípcios. Eles partiram do Egito, embarcando em sua própria jornada para a liberdade. Guiados pelo Senhor através do deserto, o faraó, finalmente oprimido pela severidade das pragas, cedeu à tão esperada liberdade dos israelitas, marcando o início de sua jornada para a terra prometida. E é isso aí, pessoal. Vejam que até os mais poderosos dos homens daquela época caiu de joelhos nas determinações do Senhor Deus. O homem, muitas vezes, tem que saber que ele é um mero mortal, e em comparação com Deus ele é nada. Me digam aí nos comentários, concordam comigo? Me digam aí, pessoal? Vão aí no botão de inscreva-se e se inscrevam no canal. Deixem um like e ativem o sininho. Amém? Eu vou ficando por aqui, que a luz do Divino Espírito Santo ilumine suas vidas. Tchau, tchau!